Ok, irmãos, continuando aqui nosso estudo do livro de Atos, hoje estamos iniciando o capítulo 6. Nesse capítulo 6, nós vamos estudar aqui acerca da instituição dos diáconos, a instituição da diaconia da igreja. Presta atenção, quando lemos sobre a igreja primitiva, nós lembramos logo de uma igreja generosa, uma igreja dos milagres, aquela igreja que repartia os bens, aquela igreja que vivia em comunhão uns com os outros. Só que, na verdade, essa igreja ela teve problemas. Nós vimos isso no estudo passado, no capítulo 5, já começou a falar acerca de Ananias e Safira, que estavam pregando ali uma mentira na igreja, e foram penalizados por conta da mentira. E aqui, nesse capítulo 6, nós vamos perceber aqui que a igreja primitiva, ela também tinha seus problemas, Ela tinha problemas, como temos hoje, Nenhuma igreja ela é privada de problemas. Toda igreja, até a volta de Cristo, ela será uma igreja com problemas. Ela não é uma igreja perfeita. A igreja ela nunca foi e nem nunca será, até que Cristo retorne, uma igreja perfeita. Então, assim, se hipoteticamente houvesse uma igreja perfeita, a pergunta é, será que eu me encaixaria nessa igreja? Será que teria vaga para mim nessa igreja? Será que eu poderia me tornar membro dessa igreja perfeita? Já que eu sou imperfeito, que eu sou falho. Então, a igreja ela não é perfeita exatamente porque eu não sou perfeito. A igreja ela é constituída por pessoas e pessoas são imperfeitas. Portanto, não haverá igreja perfeita, ok? Então, nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, dar a nossa participação da melhor maneira possível na igreja, sabendo que essa igreja ela tem seus problemas, ela terá seus problemas e ela não é a igreja perfeita. Então, vamos lá. Por conta do crescimento da igreja primitiva, começou também a existir problemas. E aqui, esse problema era por conta de hebreus que falavam, ou melhor, judeus que falavam hebraico, com o judeu helenita, que era aquele judeu que falava grego, que usava da fala grega. E aí o judeu helenita, esse que falava grego, ele começou a ter um descontentamento por achar ou perceber que os cristãos, os irmãos, o judeu ali que falava hebraico, eles estavam tratando as suas viúvas de forma injusta ou não estavam tratando da maneira correta. E aí começou a haver um atrito, um descontentamento entre eles, E assim, provavelmente esse favoritismo não era proposital, Eu acredito sinceramente que era devido ao idioma, Então, devido ao próprio idioma deles, é que causava essa espécie de favoritismo. Nada pessoal, nada assim, que fosse diminuir o hebreu, o judeu helenita, Provavelmente esse judeu helenita, ele era um judeu de outras partes do mundo que se converteu ali no dia de Pentecostes, ok? E ele estava, então, reclamando, que as suas viúvas não estavam sendo tratadas de forma digna, da mesma forma que as outras estavam. Bom, qual foi a solução, O que os apóstolos ali encontraram para aplicar na igreja naquele momento? Verso 2, 3 e 4.
a saída, a solução seria, então, constituir um grupo de homens, tá? Um grupo de homens para ajudá-los neste negócio. Eles chegam a falar ali, né, nesse importante negócio, que era o quê? Que era a instituição dos diáconos. E aí a palavra diácono no grego quer dizer aquele que serve, né, ou servente, ou um assistente, enfim, é um servo, né? Diácono tem a ver com servo. O significado do original é servo, é serviço. Nesse caso aqui era servir as mesas, ok? Servir as mesas. A Igreja Batista, por exemplo, tem como oficiais da igreja pastores e diáconos. Onde ela encontra base bíblica para isso? 1 Timóteo 3, ok? Então, 1 Timóteo 3 dá base teológica para a Igreja Batista crer, né, dessa maneira. E a qualidade de um diácono também aparece na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 8. Então, lá está a qualidade, né, de um diácono, beleza? Então, conforme a igreja foi crescendo, foi aumentando, né, junto com esse crescimento, aumentou a necessidade da igreja. Então, os apóstolos, eles precisavam se concentrar na pregação do evangelho e na oração, ok? E não deixar que esses poréns, né, que outras coisas atrapalhassem isso, né, tirasse esse foco deles. Então, por isso, eles constituíram, né, essa função da diaconia. Então, a função da diaconia naquele momento era organizar a distribuição de alimentos. Era como se fosse um projeto social, né? Uma obra social que a igreja de Jerusalém fazia ali, mas que, como era muita gente, eram muitos cristãos, eram muitos membros, o que os apóstolos iam fazer? Ou eles serviam essas pessoas, ou se ocupavam com a pregação da palavra de Deus. Então, eles precisavam decidir, né, e priorizar sabiamente, né, certamente, ali a pregação da palavra de Deus. E aí, então, constituiu esse grupo de 7 homens para servirem as mesas. Bom, ainda falando de diáconos, no verso 3 nós vemos ali o artigo masculino, né, se referindo aos diáconos. Quando Paulo vai falar a Timóteo sobre a qualidade do diácono, ele também usa um artigo masculino. E aqui, só para informação, né, a caráter aqui de informação, nós não vamos entrar nesse assunto, não vamos discutir isso, porque não convém agora, mas existem igrejas, né, mais tradicionais, que elas têm como corpo diaconal somente homens, né, devido a essa base aqui, né, teológica aqui. Pega os irmãos, né? Está no artigo apenas masculino, não vemos aqui nenhuma diaconisa. Então, algumas, né, igrejas batistas, a nossa convenção, tudo certinho, igual a nós, porém que não possui no seu quadro de diáconos, diaconisa, né? Somente diáconos, somente homens, ok? Isso é só para caráter de informação, só para quando os irmãos souberem, ouvirem, não ficarem, né, surpresos, né? Estou informando aqui para os irmãos que existem essas igrejas, mas é só a título mesmo de informação, não vamos discutir sobre isso, a menos que os irmãos queiram, né? Aí a gente pode aprofundar e opinar, enfim. O interessante no verso 3 o interessante que essa tarefa administrativa
administrativa, né, de dividir, de repartir os bens, não foi tratada de modo inconsequente, não foi tratada de modo assim irresponsável. Olha os requisitos, né? Olha os requisitos dos irmãos, né? Deveria ser irmãos, né, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, né? Então, não era pego a laço, né, qualquer irmão, não. Então, irmãos, quando os irmãos, né, quando vocês forem incumbidos ali de alguma função na igreja, né, quando o pastor, quando a liderança delegar algo a vocês, primeira coisa, agradeçam a Deus por isso. Glorifiquem a Deus por fazerem parte, né, por ter esse privilégio. Segunda coisa, faça com excelência, faça o seu melhor, ok? Dê o seu melhor para a obra de Deus, para a causa de Deus. Há Eclesiastes, capítulo 9, 10, diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faça com toda a sua força, porque para a sepultura, ou melhor, lá na sepultura para onde tu vais, não haverá indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, a oportunidade de servirmos a Deus é agora, enquanto estamos vivos. Depois que partirmos, né, na sepultura não há nada, não tem como fazer nada lá na sepultura, né? Então, a hora de servir a Deus é agora. Então, agradeça a Deus, né, e faça o seu melhor para Deus hoje, beleza? Porque, né, pelo que a gente vê aqui, não é de qualquer jeito, né, de forma irresponsável, que a gente tem que tratar das coisas de Deus, não, ok? Fica ali a dica, tá bom, irmãos? Verso 4 eu já falei, mas eu vou falar de novo, a respeito da prioridade dos apóstolos, né? A prioridade deles, correta, era o ministério da oração e da pregação da palavra de Deus. Então, a palavra, a pregação, né? Ela nunca pode ser negligenciada para se ocupar com outras coisas, tá? Então, a palavra ela precisa ser pregada, a oração precisa ser mantida e as demais ocupações, funções, cargos, tarefas da igreja devem ser ocupadas, né, pelos demais membros. Então, irmãos, não espere que o pastor faça tudo, tá bom? O pastor ele não pode centralizar tudo para ele, trazer tudo para ele fazer tudo sozinho, e nem você deve esperar isso dele, ok? O pastor ele deve se concentrar, né? Dedicar o seu esforço na pregação do evangelho, na oração, ok? E o trabalho da igreja deve ser dividido por todos os membros ali devem fazer, devem ajudar, beleza? Esse capítulo aparentemente é pequeno, né? Mas nós vamos parar por aqui porque no próximo estudo nós iniciaremos o versículo 8 e aí parte para uma outra visão, né? Um outro assunto aqui muito importante, de extrema relevância, que nós estaremos abordando. Então, que Deus assim nos abençoe e que você tenha uma excelente meditação nesse texto aqui, nessa instituição dos diáconos. Deus te abençoe.